Gostaria inicialmente de começar minha fala agradecendo ao nosso presidente da Câmara Municipal e todos os vereadores aqui presentes, Felipe Costa Sintra, pela oportunidade de nos ceder o plenário da Câmara Municipal para que nós pudéssemos estar realizando hoje essa importante audiência pública que trata do processo de concessão administrativa para prestação de serviços públicos integrados de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos da nossa cidade. Quero cumprimentar o secretário de Meio Ambiente, o Cláudio Cirim, em nome do Cláudio Cirim, cumprimentar todos os secretários municipais, colaboradores municipais e a sociedade jordanense como um todo. Dizer da importância de nós estarmos aqui realizando essa audiência pública. Essa audiência pública é um mecanismo que nós temos de dar transparência e participação popular no processo de concessão de um serviço público, portanto, a participação de Vossas Senhorias e a sugestão e a contribuição que vocês vão dar ao longo dessa audiência é muito importante para este processo de concessão que nós vamos realizar mais à frente, visando dar uma solução contínua e finita, de uma vez, para os problemas dos resíduos sólidos da cidade de Campos do Jordão. Para isso, nós preparamos um material onde nós vamos fazer rapidamente uma apresentação dos pontos mais importantes dessa concessão, para que seja, então, verificado o domínio público dessa matéria e, assim, para que todos tenham o devido conhecimento e possam participar de maneira proativa. O processo trata, então, de uma PMI, uma concessão pública administrativa para prestação de serviços públicos integrados de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, processo que começou com os estudos técnicos no ano de 2017, que nós vamos passar a apresentar as premissas básicas a partir de então. Peço a ajuda ali da Maria Isabel para que possa passar para todos os senhores que acompanham aqui no nosso telão, então, o Programa Municipal de Concessões e Parceria Público-Privada, Serviços Integrados de Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos. Traçando um breve histórico da situação dos serviços e trazendo eles para a atualidade, nós temos a seguinte situação: essa administração municipal, reeleita no ano de 2016, começou a administrar a prefeitura no ano de 2013. E o que nós constatamos naquela época? Nós constatamos que há aproximadamente 20 anos consecutivos, os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos da cidade, ele vinha sendo, ano após ano, feito por contratações emergenciais. Você não tinha uma contratação efetiva no município que resolvesse o problema da gestão dos resíduos sólidos como um todo. A cada 6 meses a administração terminava um contrato e dava início a outro de maneira emergencial. Nós acabamos com isso lá no ano de 2013, conseguimos fazer uma licitação pública para a contratação de uma empresa especializada no modelo de contratação vinculado à Lei 8.666 de 1993. E de lá para cá, nós viemos trabalhando para desenvolver um plano de saneamento e um plano de resíduos sólidos que já estão prontos. A gente teve êxito nesse trabalho, para aí sim a gente poder fazer uma licitação que validasse esses planos como forma de atuação, forma de gestão, e aí sim ter um prestador de serviço exclusivo para essa finalidade, saindo assim daquela situação emergencial que o município se encontrava há aproximadamente 20 anos. E aqui eu quero abrir um parênteses para vincular essa situação, que foi uma questão colocada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que ano após ano apontava a irregularidade desta contratação, exigindo do município uma solução definitiva. Então, para verificar esse andamento, a gente ainda precisava de alguns estudos que a cidade não dispunha à época. Então, a gente fez o quê? Em parceria com a Câmara Municipal, nós editamos legislação de parceria público-privada para dotar a cidade de uma legislação específica para que pudesse, então, oportunizar ao município fazer esse tipo de concessão através
de PPPs. O município não tinha, à época, uma legislação específica. O Executivo preparou uma legislação moderna, inovadora, baseada aí nas parcerias públicos-privadas mais modernas que aconteceram no país, enviou à Câmara Municipal, que através das suas comissões e do plenário debateu exaustivamente a matéria e aprovou essa legislação específica para que o município então pudesse dar início a esses processos de concessão. Nós estabelecemos ainda modelo de estudo dos serviços, ou seja, a gente foi verificar em campo o que é que a cidade precisava tecnicamente para resolver o problema da coleta, da operação e da destinação final dos resíduos sólidos da cidade. Então fizemos esses estudos técnicos. Nesses estudos a gente acertou e direcionou a solução dos problemas e apresentamos esses estudos então como uma alternativa para a parceria público-privada. Com base nessa legislação e nos estudos, nós demos início então a um processo de chamamento público. Nós estamos aqui numa das etapas desse chamamento público, que é a audiência pública. E o primeiro passo desse chamamento público, na parceria, foi para que as empresas privadas que fazem gestão deste tipo de serviço em todo o país pudessem apresentar ao município estudos técnicos que ajudassem no nosso projeto e complementassem o nosso projeto inicial. E aí vieram várias contribuições para implementar e ampliar e melhorar o serviço que nós vamos então conceder ao longo desse processo de parceria público-privada. Essa audiência, vale frisar, também tem esta finalidade, a participação de vossas senhorias para contribuir na melhora das condições técnicas e dos serviços que serão prestados à população da nossa cidade. Então, finalizando esse primeiro slide, nós estamos trazendo para essa audiência pública e posterior consulta pública todos os estudos realizados na parte técnica, que serão objeto da concessão, para contribuição e melhorar assim o sistema de licitação pública e melhorar assim também o sistema de prestação de serviço da nossa cidade. Se você puder passar para o segundo slide, eu agradeço, Bel. Muito obrigado. Bom, o que os estudos inicialmente indicaram? Os 10 pontos mais importantes que nós temos que zelar antes de dar início ao processo de licitação para a efetiva concessão dos serviços. Então, vou ler aqui, se vocês me permitem, do ponto 1 ao ponto 10. Instituir em Campos do Jordão serviços que atendam às políticas nacional, estadual e municipal de resíduos sólidos, com soluções sustentáveis, com uma postura de otimização na qualidade ambiental. 2. Com a aplicação de novas tecnologias compatíveis com a capacidade financeira do município. 3. Com reintegração ambiental dos resíduos gerados. 4. Com sustentabilidade econômica. 5. Com segurança jurídica. 6. Com atendimento integral da população urbana. 7. Atender à política nacional de resíduos sólidos nos vários aspectos, em especial: 1. A política de não geração. 2. A redução de geração. 3. A reutilização. 4. A reciclagem. 5. Ao tratamento de resíduos. E 6. A disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. 8. Implantação de programas de educação ambiental. 9. Implantar uma visão sistêmica na gestão dos serviços. 10. Recuperar e encerrar a área degradada no aterro atual. E aqui eu me permito alguns breves comentários a respeito desses 10 pontos que norteiam, que a gente pode chamar de pilares de sustentação do projeto que vai gerar o programa, então, de concessão administrativa para a prestação de serviços públicos integrados de limpeza urbana. Esses 10 pontos, como vocês puderam notar, eles estão intimamente ligados à geração do lixo, à operação do sistema e, o mais importante deles, ao meu ver, a educação ambiental. Ensinar às próximas gerações como gerar menos lixo ou não gerar
reutilizar aquilo que está sendo gerado e dar uma destinação final específica e ambientalmente correta àquilo que não pôde ser não gerado ou aquilo que deixou de ser reciclado, como também aquilo que foi gerado e reciclado. Então isso é uma técnica muito apurada, é de extrema importância. Antes da audiência pública nós brincávamos aqui de maneira positiva, não de maneira desmerecedora, sobre o milagre do lixo. A gente produz o lixo, coloca numa sacolinha plástica, coloca ali na lixeira da sua casa e de repente, como se fosse um passe de mágica, o lixo desaparece. E você não sabe mais o caminho que ele percorre, qual é a sua destinação, ou o que acontece com ele. Então essa audiência é muito importante, porque nós podemos detalhar exatamente o processo, desde a geração até a destinação final. Isso se torna de conhecimento público, e tudo aquilo que é de conhecimento público e tem a participação da sociedade, nós não temos dúvida que é muito melhor e mais fácil de resolver. Próximo slide, por favor, Bel. Então, definidos os eixos, definidos os pilares de sustentação deste projeto, desse programa como diretriz, a gente passa, então, a enumerar algumas premissas específicas para a cidade. Aquilo que foi identificado nos estudos técnicos e que precisam ser abordados de forma direta e objetiva no processo de discussão para melhorar o processo de concessão e assim dar efetividade aos serviços contratados. Então, me peço a licença a todos para ler também do item 1 ao item 10. Escassez ou inexistência de áreas para instalação de unidades de tratamento de resíduos em razão de APAs e de APPs. Item 2. Nós coletamos em média 46 toneladas dia de resíduos domiciliares, o que dá uma média de quase 1 quilo por habitante dia, excetuando-se a temporada, onde essa média aumenta em razão do fluxo de turistas que visitam a nossa cidade, e assim, com uma maior população flutuante, nós temos também uma maior geração de lixo doméstico, domiciliar, enfim, de resíduos sólidos. Na região central, a coleta é diária. Nas regiões sul e norte, a coleta é alternada por dia. Aos domingos e feriados, a coleta ocorre na região central e nas principais avenidas, claro, em razão da decorrência do turismo. Nós temos uma questão que é muito importante ser levada, que é a questão da temporada, em especial porque nós temos o problema de tráfego de veículos, aumenta demais, e aí para fazer a coleta demora muito mais tempo. Então nós temos que vislumbrar aqui a possibilidade de alterar essa coleta para um modelo de coleta noturna, para assim a gente conseguir dar maior efetividade, maior velocidade e qualidade na coleta diante do problema da temporada e o tráfego de veículos, que é muito mais intenso. Então, se a gente levar em consideração o item 1, ele tem gerado a necessidade de transporte de resíduos para aterros sanitários fora do município, em virtude da gente não ter localidade imóvel, local para fazer, então, essa unidade de tratamento na própria cidade. 6. A existência de pontos de descartes irregulares. Nós estamos aqui na Câmara Municipal e, invariavelmente, os vereadores, ex-vereadores, lideranças municipais procuram os serviços públicos do município para denunciar local de descarte irregular de resíduos sólidos, muitas vezes domiciliares e outras vezes da construção civil. Isso gera um passivo ambiental muito grande para a cidade. O Silinho aqui, que é o nosso secretário de Meio Ambiente, depois ele vai falar um pouquinho sobre esse tema, e nós temos que combater isso de forma regular para poder resolver essa questão que é um passivo ambiental urbano. Portanto, aí você passa para o próximo item, né? Ao passivo ambiental a ser recuperado. Nós temos lá um aterro de neves, lá em cima, para quem conhece, ao lado da pista de motocross. Nós temos que eliminar aquele aterro da cidade. Esse passivo também vai ser trabalhado na concessão. É uma das obrigações e da premissa da concessionária de investimento de recursos financeiros para sanear e liquidar esse passivo. Os estudos indicam a necessidade de instalação de pontos de entrega voluntária, são os PEVs, isso o Ciro vai falar também
daqui a pouquinho, até para ajudar nessa eliminação do descarte irregular. Os estudos também indicam a necessidade de instalação de ecopontos, já pensando nos investimentos para reciclagem, e nós temos aí um gráfico de aproveitamento da reciclagem, que hoje está em torno de quase 3%, que é muito pouco, para chegar a 100% de coleta reciclável no nosso município. E os estudos indicam, finalmente, a necessidade de uma coleta containerizada, por containers. Isso é uma questão inovadora, o mundo inteiro está adotando essa prática, é uma forma moderna de você coletar e armazenar, ganha em quantidade, ganha em qualidade, é mais seguro, afeta menos o meio ambiente e é um dos investimentos que a concessionária que ganhar esse processo licitatório vai ter que investir. Lá na frente nós vamos falar um pouquinho desses investimentos. Mas esse é o eixo central do programa. Então, o eixo central do programa, Bel, se você puder passar por gentileza o próximo slide, nós vamos diretamente entrar então nos serviços da concessão. Como vocês puderam notar, o estudo técnico ele é dividido em etapas. Primeiro, identificação do objeto. O que está acontecendo atualmente na cidade com os resíduos sólidos. Segunda etapa, após identificado o objeto, traçar as linhas gerais de como isso vai ser enfrentado. Quais serão os investimentos, quais serão os serviços, como é que isso vai ser feito. Terceiro passo, definir os serviços que serão executados pela concessionária, e é aí esse slide que a gente entra agora, e eu peço licença mais uma vez aos participantes para que eu possa então ler os itens de 1 a 13. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem ali, mas nós temos ali uma legenda. Quando você tiver a letrinha C, nós estamos falando de serviços públicos, obrigado, gente, que serão contratados. E quando você tiver a letrinha R ao lado, serviços privados que serão regulados pelo município. São coisas distintas, mas que estão previstas na concessão. Então, item 1, coleta manual, transporte e destinação final de resíduos sólidos. Como você pode ver, no final da frase tem ali o Czinho, então é um serviço público que será contratado. O item 2, coleta de resíduos volumosos e podas. Item 3, coleta e transporte de resíduos sólidos recicláveis. Item 4, coleta e transporte ao destino final de resíduos provenientes dos ecopontos instalados. Item 5, operação e manutenção destes ecopontos. Item 6, operação e manutenção de unidade de trituração de podas. Item 7, operação e manutenção de unidade de triagem de resíduos sólidos. Item 8, operação e manutenção de estação de transbordo. Item 9, recuperação e encerramento do aterro atual. Item 10, coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de saúde, do grupo A. Item 11, coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos grupos B e E. Item 12, coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da construção civil. Item 13, programa de educação ambiental. Peço licença para voltar aqui no item 10 e 11. Vocês perceberam que aparecem os grupos de letra, grupo A, grupo B e grupo E. Depois o Silvinho vai detalhar um pouquinho essas questões técnicas. Cada grupo corresponde a um tipo de resíduo específico gerado. Então, quando você fala da saúde grupo A, é um tipo de resíduo. Quando você fala dos resíduos grupo B, são outros modelos de resíduos gerados. Bom, esses serviços, como os senhores e senhoras puderam verificar, são serviços que serão contratados pela concessão pública e outros serviços que serão regulamentados pelo poder público. E para tudo isso, obviamente, nós vamos ter que ter uma legislação específica que será encaminhada do Poder Executivo ao Poder Legislativo, para que o Legislativo possa, então, aprovar essa legislação, autorizando o Executivo Municipal a providenciar a regulamentação, transformando isso em lei, para que possa ser cobrado, então, ou diretamente da sociedade, ou daquele que será futuramente o prestador de serviços nessa concessão.
Próximo slide, Del, por gentileza. Eu queria aqui registrar, que passa a compor a mesa nesse momento conosco também, o Sebastião Aparecido César, que é o secretário de Serviços Públicos do município de Campo Jordão. Gostaria de anunciar também, a pedido do presidente da Câmara Municipal, que gentilmente nos cedeu o plenário, antes de passar ao próximo slide, que já tem café disponível ali na bandeja, ao lado direito, tem água também, café e água ali, por conta da Câmara Municipal. A gente agradece a gentileza, presidente. Então, passando ao próximo slide, nós vamos ter então o quê? Os serviços contratados vão gerar um investimento por parte da concessionária que eventualmente ganhará o processo licitatório. E esse investimento, para que ele possa operar esses serviços todos que nós elencamos no slide anterior, e possa atuar de maneira qualificada, executando o programa e o projeto desenvolvido, ele vai ter que construir ou implementar situações fáticas. Então, os investimentos da concessionária compreendem, em suma, esses 9 próximos itens que eu peço licença às senhoras e senhores para ler de 1 a 9. Então, primeiro, implantação dos ecopontos. Segundo, instalação dos PEVs. Terceiro, implantação de unidade de trituração de podas. Quarto, instalação de contêineres de PEAD. 5, centro de educação ambiental. 6. Contêineres subterrâneos. 7. Estação de transbordo. 8. Usina de triagem e processamento de resíduos sólidos domiciliares. E o nono e último, recuperação ambiental e encerramento do aterro atual, que nos slides anteriores nós demonstramos existir como passivo. Enfim, esses são investimentos que estão reduzidos em temas que, uma vez abertos, geram outros investimentos. Então, aqui é o tópico do investimento. Quando você fala em redução do passivo, você tem toda uma estruturação de redução desse passivo com investimentos diretos e indiretos. Vou dar um exemplo. O passivo não se resume com investimento financeiro. Tem que ter equipamento envolvido, recurso humano envolvido, dinheiro envolvido. É tudo um trabalho que vai ser feito pela concessionária, mas nós reduzimos isso a um tópico. Investimento de acabar com o passivo. Então, aqui estão os 9 tópicos, depois mais à frente nós vamos estar abrindo esses tópicos de maneira financeira para que todos possam entender o tamanho desta concessão. Para a concessão dar certo, não é suficiente que tenha a identificação, o estudo, o modelo, o projeto. Tem que ter um modelo jurídico. A PPP, a parceria público-privada, é regulada por lei, então nós temos uma definição de um modelo jurídico, que é exatamente esse que nós vamos passar a apresentar para vossas senhorias a partir do próximo slide, o modelo jurídico. Então, o modelo jurídico escolhido foi o da concessão administrativa, que é uma das espécies de parceria público-privada regulada por legislação específica. Quais são as vantagens desse modelo que o município optou? Você tem a primeira vantagem: o investimento é realizado pelo particular, aquele que ganha a concessão, não tem dinheiro público envolvido nos investimentos. 2. O município estabelece as metas de qualidade e a abrangência dos serviços que, se não cumprido, geram a redução da remuneração do concessionário e as penalidades ao mesmo. Então, quem estabelece as diretrizes do programa, as diretrizes do projeto, as necessidades, o modelo de remuneração, as sanções e penalidade é o município. Não basta o concessionário dizer, olha, eu estou investindo tanto, portanto, eu vou recuperar o investimento em X tempos. Não, ele tem metas a serem atingidas e ele tem uma valoração de cada meta proporcional ao investimento. Então, tudo aquilo
que foi previsto nos serviços básicos que serão contratados, complementares ou regulamentados pela legislação, o concessionário vai ter que executar, vai ter uma comissão montada pelo Poder Público de acompanhamento e avaliação, para que possa julgar se os serviços estão atingindo aquelas metas, que vão ser verificadas através de relatórios, enfim, eu já estou detalhando um pouquinho mais o procedimento, para aí sim verificar se a remuneração está correta e se tem algum tipo de penalização ou não. Bem diferente do que a gente vê nos modelos atuais de contratação, como era no passado emergencial, e nesse de licitação direta também, para contratação direta. Bom, o item 3, o prazo da concessão deve ser suficiente para que o concessionário recupere o seu investimento. Então, a legislação permite que nós façamos isso entre 5 e 35 anos de concessão, o que será definido quando do lançamento do edital, com a finalização do projeto, das metas, das situações de investimento. Pelos cálculos atuais, nós estamos pensando em algo em torno de 30 anos. E o modelo financeiro e econômico nós vamos estar apresentando para vocês nos slides que seguem à frente. E o último item, o particular tem a garantia de remuneração, uma vez que faz investimento antecipado. Isso é uma previsão da lei. Muitas pessoas perguntam, olha, mas vem cá, como é que ele se remunera, né? Se ele coloca o dinheiro, como é que ele recebe isso de volta? Então a lei garante ao particular que ele tenha de volta a remuneração daquilo que ele investiu. Ninguém vem para o município para pagar para trabalhar. As pessoas pagam como investimento e a iniciativa privada para obter lucro daquilo que estão fazendo. Mas no caso do APPP, tudo isso é regulamentado antes. Como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara, a regra é definida antes do processo de concessão. Então vocês mais adiante vão poder ver o seguinte, que a taxa de remuneração dos serviços prestados, ela é fixada antes do lançamento do edital. Aquilo que o concessionário vai receber por aquilo que ele está fazendo, pelos investimentos e pelos serviços, é um plano de negócios, neste caso, de 30 anos, onde você sabe antecipadamente quanto ele vai gastar e quanto ele vai receber mensalmente dentro desse programa de desembolso, tá certo? Próximo, por favor, Bel. Para que isso aconteça de maneira lídima, legítima e juridicamente perfeita, o município vai disponibilizar um sistema de publicação oficial e em larga entendimento e visualização de informação, traduzindo, é publicado no Diário Oficial do Estado e em jornais de grande circulação do nosso país, a minuta de um edital para concessão desses serviços através de uma parceria público-privada. E esse edital ele tem que atender parâmetros mínimos. E da onde é que saem esses parâmetros mínimos? Primeiro, da legislação. Você tem uma legislação específica para concessão de parceria público-privada. E depois, pelas experiências e jurisprudências que são alçadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, obviamente, pelo próprio município ao longo de tantos anos contratando a prestação desse serviço. Então, eu vou ler aqui mais uma vez, do item 1 ao item 10. O primeiro, a licitação obrigatoriamente será na modalidade de concorrência pública. E alguém pode perguntar, por que não faz um pregão é mais rápido? Porque não pode. A legislação ela especifica e explicita a maneira de se contratar o serviço. Então, modalidade de concorrência pública, processo de licitação. Critério de julgamento. Como é que vai ser julgado esse processo? Ele é julgado de acordo com a menor contraprestação cumulada com menor técnica. Vamos esclarecer o que é isso. O que é uma menor contraprestação cumulada com melhor técnica? Vai vencer aquele que elencar tudo aquilo que nós falamos de serviço, tudo aquilo que nós colocamos de investimento, cobrando menos e fazendo melhor. Então essa é a maneira de julgamento. Você tem uma análise técnica primária para depois, secundariamente, fazer uma análise financeira. Há uma combinação entre técnica e preço. Terceiro, objetivo. Como já dito, é uma concessão administrativa que engloba inúmeros serviços para gerar viabilidade econômica.
Essa é uma jurisprudência já adotada pelo Tribunal de Contas de São Paulo, que obrigatoriamente tem que ser incluída no edital, que foi tudo aquilo que nós verificamos antes. Então, quais são os objetivos, quais são os serviços, quais serão as metas a serem atingidas, o quanto vai se gastar para isso, tudo isso colocado dentro de um programa através de um edital é publicado, e aí vem então a serem apresentadas as propostas dos participantes que vão efetivamente concorrer para esse serviço de concessão. É obrigatória a realização de visita técnica. Se nós estamos falando de um edital de técnica e preço, não tem como a pessoa conhecer o serviço apenas lendo o papel. Eles têm que vir aqui, conhecer em loco, conhecer na cidade como o serviço que está proposto no edital deve ser prestado, deve ser executado. Quem poderá participar? Poderão participar as pessoas jurídicas e consórcios de empresas, além de fundos e fundações. Essa também é uma questão bastante abrangente, ou seja, vocês perceberam que pessoa física não pode participar. Por quê? Porque é humanamente impossível que uma pessoa física possa exercer ou executar esse tipo de serviço tão complexo do ponto de vista técnico e do ponto de vista de investimento. Então, está aberto para as empresas, consórcios, fundos e fundações. E alguém pode perguntar se está aberto também para empresas internacionais, fundos ou fundações. Pode também, tanto nacional quanto internacional. Não haverá inversão de fases. Nós vamos primeiro habilitar os concorrentes, vamos verificar a documentação, depois nós vamos verificar a parte técnica e, por último, nós vamos julgar a questão de preço. Por quê? Porque você pode inverter fases, você pode trazer a proposta de preço primeiro, mas o município entende que esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é que você tenha uma boa empresa, fundo ou um consórcio de empresas, com boa qualificação, ou seja, documentalmente, como determina a lei, que traga uma excelente proposta técnica, estamos falando do serviço prestado de maneira lá na ponta da sociedade, e aí sim com um preço que se encaixe e que se enquadre naquele programa de desembolso que mais à frente nós vamos estar verificando. Portanto, não haverá inversão de fase, vai ser o modelo normal da lei. 7. Habilitação. Então, nós vamos ter uma habilitação jurídica comum, verificar documentos dessa empresa, né, se ela tem aptidão, se ela está constituída, se ela pode contratar com o poder público. 2, regularidade fiscal e trabalhista. Aqui são certidões, né, se ela paga os seus impostos em dia, se ela efetua os recolhimentos trabalhistas em dia. Por quê? Porque nós temos muita mão de obra empregada nesse sistema de concessão, tem recursos humanos envolvidos, então nós queremos saber se essa empresa arca com as suas responsabilidades trabalhistas. 3, exigir qualificação técnica da empresa e alguém que seja responsável na área de engenharia compatível com aquilo que nós estamos propondo, é o que pede o Tribunal de Contas. Isso é muito importante que seja dito, por quê? Porque qualificação técnica é fundamental. Imagina que venha participar aqui uma empresa que nunca prestou esse tipo de serviço, que ela é de uma outra área de atuação. Vamos exemplificar aqui de maneira bastante forçada, mas para entender. Imagina que a empresa que vem participar é dona de uma sorveteria, ela vende sorvete. Ela tem habilitação jurídica porque ela está estabelecida, ela tem viabilidade fiscal porque ela tem as suas certidões, mas ela deixa de ter qualificação técnica. Por quê? Porque ela nunca prestou aquele serviço que ela está se propondo a fazer. E o que nós precisamos é alguém que conheça o serviço, que execute o serviço com excelência na qualidade. Então nós vamos ter lá uma qualificação técnica específica, onde nós vamos exigir um engenheiro responsável pela prestação dos serviços e também os atestados de capacidade técnica que comprovam que aquela empresa, aquele fundo ou aquele conglomerado de empresas que está participando tem essa qualificação. E por último, na qualificação econômica, nós vamos exigir índices de patrimônio líquido, além de garantia da proposta. E por que isso é importante? Vocês vão ver no último slide que nós vamos passar que o investimento para esses serviços ao longo de 30 anos é um investimento alto, não é um investimento barato. Ele passa da ordem de 30 milhões de reais.
Então nós somos de alguém com saúde financeira. Por quê? Porque é uma premissa do poder público contratar alguém que comece e termine aquele serviço que está se propondo a realizar. Nós não podemos correr o risco de ter uma empresa que quebre no meio do caminho. Então ela tem que ter a liquidez patrimonial necessária para suportar aqueles investimentos que ela está dizendo que vai fazer. Vou dar um exemplo, também um exemplo forçado para poder calcificar bem a ideia. Imagina que vem uma empresa para um investimento de 30 milhões de reais com capital de 50 mil reais. Aí ela diz o seguinte, olha, eu vou investir 30 milhões de reais, mas ela não tem liquidez para fazer esse investimento, ela não consegue ter patrimônio para garantir esse investimento que ela está se propondo a fazer sozinha. Bom, mas ela está em consórcio, tem uma outra empresa no consórcio que tem condição, opa, então mudou. Ou ela vai ter uma garantia bancária, o banco vai lá dizer para ela que ela tem condição de fazer, que vai avalizar. Então todas essas condições que vocês puderam ver no item 7, habilitação, regularidade fiscal, regularidade trabalhista, qualificação técnica, qualificação econômica, são itens importantes que vão constar desse edital para que a gente tenha a garantia futura de que nos próximos 30 anos, 25 anos, até 35 anos, o serviço será realizado e os investimentos propostos vão acontecer. Tá certo? Para o item 8, a proposta técnica tem que atender à jurisprudência do Tribunal de Contas, nós já demos uma pincelada nesse item na questão anterior. A proposta econômica tem que exigir um plano de negócios, e aí é importante falar a respeito desse item, que é o seguinte, não basta vir uma empresa e dizer o seguinte, olha, eu vou investir 30 milhões, tá aqui. Não, isso não é suficiente. Ela vai ter que disciplinar, através de uma proposta econômica, por meio de um plano de negócios, exatamente cada centavo, cada real, cada dezena, cada centena, cada milhar que ela vai aplicar ao longo do tempo, por item descritivo de serviço, por contratação e por mês. Nós temos que ter um plano de negócio que detalha 30 anos de história da concessão. Então é um trabalho exigente, é um trabalho de bastante qualidade e que tem que ter pessoas competentes, qualificadas e capacitadas para que seja realizado. Por quê? Porque não é uma brincadeira, nós vamos conceder um serviço público por 30 anos. Então nós queremos todas as garantias necessárias para que a gente saiba que está contratando com alguém capaz, com alguém competente para fazer o serviço, tá certo? E por fim, o julgamento da proposta técnica, ele vai ter um percentual diferenciado em relação à proposta financeira. Então a técnica vai ter 70% dos pontos do julgamento. E a proposta econômica, 30%. Queria registrar aqui a presença do nosso diretor da Estrada de Ferro de Campos do Jordão, Marcelo Padovan, que agora representa o governo do Estado de São Paulo aqui na nossa audiência pública. Obrigado pela presença, Marcelo. Se puder vir compor a mesa conosco, vai ser um grande prazer você estar aqui conosco. Então, por fim, só explicando aqui o item 10, por que essa diferença? Porque é muito importante que nós tenhamos alguém com técnica para realizar o serviço. Então, 70%. Alguém pode me perguntar se isso é equilibrado e se isso pode. A lei diz que você pode exigir até 70% da pontuação na qualificação técnica e 30% na qualificação econômica. É feito um peso, é feita uma balança nesse estudo, e aí, enfim, você pode fazer o julgamento. Se você puder passar. Minuta do contrato. Bom, nada mais justo do que aquela pessoa que conseguir aderir ao edital com todas as qualificações, com tudo aquilo que está sendo exigido, seja então contratada, homologado esse edital e feita a contratação. Então o contrato público ele vai ter que ter algumas garantias. Nós estamos falando de um contrato de longo prazo. Só para vocês terem uma ideia, os contratos de prestação de serviços regidos pela Lei 8.666 de 1993, eles têm um prazo máximo de realização e execução de 60 meses. Então você contrata por 12 meses e vai prorrogando, se possível, se necessário e se vantajoso para o município, em no máximo 5 vezes. 12 vezes 5, 60 meses. Acabou 60 meses, o contrato automaticamente tem que ser encerrado e o serviço tem que ser licitado e contratado novamente.
diferente do caso em questão aqui. O caso em questão aqui é uma legislação específica de concessão, também tem regência pela Lei 8.666, mas ela tem uma lei específica, me falha agora a memória, o número da lei, mas depois a gente vai passar para todos vocês, e o contrato ele tem que ter condições diferentes. Por quê? Porque ele não é um contrato de 60 meses, ele é um contrato de 30 anos, para a gente fazer, ou até 35. Para a gente fazer uma conta rapidinha, cada mandato de um gestor público executivo municipal dura 4 anos. É uma matemática rápida, nós estamos falando em 35, 30 anos dividido por 4. Nós estamos falando de poder até 7 mandatos do executivo municipal administrando aquele contrato. Então é um contrato que precisa ter garantias, porque ele vai passar por um período longo de tempo. Garantias para o poder público, garantias para a sociedade e garantias para o concessionário. Então nós elencamos aqui as 10 garantias talvez mais importantes, linha mestra desse contrato. Essa minuta desse contrato é parte integrante do edital, então ninguém vai participar do jogo sem conhecer a regra antes, a regra vai ser colocada toda antes para que aqueles que possam participar conheçam o regramento, cujo qual eventualmente eles vão estar se fixando, tá certo? Então, primeiro, condição de eficácia, instituição de uma conta garantia e contratação de banco gestor de todos os valores arrecadados como COSIP. A COSIP é a taxa que vai remunerar o fundo, que vai remunerar todo esse sistema. Nós vamos explicar um pouquinho mais lá para frente na questão financeira. E vocês vejam aqui que por trás da contratação vai ter que ter uma garantia. Geralmente é um banco que faz uma fiança desse tamanho para poder garantir que tem suporte financeiro por trás desse processo, tá certo? Licenças e autorizações, importantíssimo isso. O Sininho está aqui, depois ele fala um pouquinho a respeito. Não dá para prestar um serviço que está diretamente ligado a uma questão ambiental sem estar licenciado, ainda mais num município como o nosso, que é uma APA e tem várias áreas de APP, tá certo? Então, licenças prévias deverão ser obtidas pelo poder público e as de instalação e funcionamento deverão ser obtidas pelo particular. Se o poder público está fazendo a concessão do serviço, nada mais justo do que ele licenciar aquilo que ele está propondo a entregar na mão do particular. E, obviamente, se o particular vai prestar o serviço, ele tem que licenciar tudo aquilo que ele está dizendo que ele vai fazer, obtendo essas licenças junto aos órgãos municipal, estadual e ou federal, se for necessário, tá certo? Obrigações do concessionário compreendem investimentos e prestação do serviço. Tudo aquilo que a gente já detalhou nos slides anteriores, e na parte econômica vamos detalhar ainda nos próximos slides. Concessionária deve ser uma sociedade de propósito específico. Então aqui, para quem não está muito ambientado na relação de concessão de serviços e de parcerias públicos-privadas, a letrinha que a gente usa para denominar é SPE, é uma sociedade de propósito específico. Ela é constituída para aquilo. Ela não é uma empresa que vai se vincular à dinâmica de várias prestações de serviços em várias áreas de atuação da sociedade. Por que não? Justamente por conta do risco que isso traz. É um contrato com o poder público de longos anos, todas aquelas garantias que nós já vimos. Então, que seja uma empresa específica para esta prestação de serviço. Ela vai gerir um fundo municipal, ela vai ser remunerada, ou seja, tem toda uma situação específica que exige que essa empresa seja, então, também específica para prestar esse serviço, tá certo? Essa é uma determinação da lei, nós vamos fazer cumprir. Contratos serão reajustados anualmente e haverá revisão ordinária a cada 3 ou 5 anos e extraordinária sempre que a hipótese exigir. Por que isso? A gente vive no Brasil, então é importante que se diga, né? Está aí o pessoal no WhatsApp, Facebook, falando em nova paralisação dos caminhoneiros, ou do transporte rodoviário de cargas. Nós já sofremos isso no mês passado e vimos o resultado prático, né? A inflação do governo não é a inflação que nós sentimos no bolso. A inflação que o governo declara nos índices oficiais não é aquela que a gente vai comprar no supermercado ou que a gente vai buscar no posto de gasolina. Então, como o Brasil tem essa instabilidade na questão de previsão das coisas públicas, há obrigatoriedade em que se haja a revisão.
Vou dar um exemplo, o barril de petróleo, que influencia diretamente na questão do óleo diesel e insumos. Você começa pagando a $30 o barril, de repente ele vai a $80. É uma coisa imprevisível, em que pese muita gente achar que é previsível. Para o bom entendedor e o cidadão médio, você não tem como prever que o barril vai sair da noite para o dia e vai dobrar de preço. Isso impacta onde? Diretamente na bomba de combustível. Você vai abastecer seu carro no dia seguinte, você pagará 30, 40, 50 centavos a mais pelo litro de combustível que você pagava na data anterior a esse acréscimo. Então, há uma garantia no contrato que a gente faz o quê? A gente prevê a possibilidade de estar sentado fazendo revisões desse contrato. E aqui, importante dizer, para mais ou para menos. Tanto faz uma revisão. De repente você pode ter uma situação que diminui. Imagina se isso não vai acontecer, a gente sabe que não acontece porque ninguém quer baixar preço. Mas imagina que o barril do petróleo saiu de 80 e vai custar $15. Opa, então vamos rever para menos os tópicos da concessão, certo? Garantia pública de pagamento, o isolamento em conta específica sempre com as 3 mensalidades depositadas como garantia. Eu disse lá atrás um pouquinho, essa SPE ela vai gerir um fundo, como é que isso vai ser remunerado? Então, o município não vai pagar direto, esse fundo que vai receber o dinheiro da COSIP é que vai poder fazer esse pagamento. E aí o concessionário vai ter a garantia de ter depositado nesse fundo no mínimo 3 prestações antecipadas para que ele tenha garantia do trabalho. Porque ninguém vai investir dinheiro, colocar recurso, prestar o serviço para chegar no final do mês e não receber. A gente não pode também, isso seria um enriquecimento ilícito por parte do poder público ou uma locupletação por parte do poder público desse dinheiro do fundo. Então nós temos que dar garantia para o concessionário de que ele vai ter lá, numa conta específica desse fundo, 3 mensalidades depositadas que dá a ele a garantia de estar recebendo. E por que 3, né? Para quem tiver essa dúvida? Por que não 2, né? Por que não uma? Porque a legislação dá ao concessionário a possibilidade de romper um contrato público naturalmente, mas ele não pode parar 90 dias antes daquilo que ele quer. Ele é obrigado a prestar o serviço por 90 dias antes de paralisar, para dar tempo suficiente à administração pública poder tomar as suas precauções e, quem sabe, no futuro fazer uma nova concessão, ou um novo serviço, ou uma nova contratação. E ele também tem que ter a garantia que vai receber esses 90 dias. Então, isso é para atender especificamente a legislação, tá ok? Então, garantia pública de pagamento. Hipóteses de extinção, que é o próximo item, o advento de termo contratual, incampação, caducidade, rescisão pela concessionária ou mútuo acordo, anulação ou falência. Tudo isso aqui tem previsão legal, tá? Eu não vou explicitar cada um, porque senão nós gastaríamos muito tempo aqui entrando em detalhes, mas basicamente são questões jurídicas que garantem tanto um lado quanto o outro a rescisão do contrato. Unilateral, um lado contra o outro, ou bilateral, um lado de acordo com o outro, tá certo? Então está tudo aqui, ou eventualmente uma decisão diferenciada, ou um fato superveniente. Imagina que amanhã ou depois o Congresso Nacional aprove uma lei dizendo o seguinte: olha, o município não faz mais coleta de resíduos sólidos, está proibido, agora quem vai fazer é o governo federal, nós é que vamos limpar as cidades. Isso está muito distante de acontecer, é justamente o contrário que acontece. Geralmente, ao invés de fazer o serviço, eles disciplinam a municipalização do serviço e não encaminham o recurso. E aí sobra a carga do município pagar a conta. Mas, de qualquer sorte, tem que ter a previsão legal, isso vai estar tudo previsto na minuta do contrato, tá certo? O item 9, meios de solução de conflito, comitê técnico e arbitragem. Isso é bastante moderno, quem lida com um contrato público quase nunca vê essa situação, porque o modelo de contratação é o modelo da lei de licitações e não o modelo da parceria público-privada. Mas, neste caso, nós vamos ter um comitê técnico e uma câmara de arbitragem. Isso é muito bom. Por quê? Porque o conflito não é decidido diretamente pelo prestador de serviço, o concessionário, ou o contratante, o concedente. Ele é resolvido por um órgão independente. Então você tem uma câmara técnica, surge o problema, a câmara técnica é acionada, a decisão passa a ser técnica e não política, isso é muito importante para a garantia de ambas as partes, e aí o efeito da arbitragem. O que é a arbitragem? A arbitragem, todo mundo que assiste um jogo de futebol sabe o que é. Se o time que está chutando a bola quer dizer a regra, ele vai dizer em seu favor.
e o outro time a mesma coisa. Então nós temos ali um árbitro, alguém que vai dizer o seguinte: não é nem para você, nem para você. A regra é esta daqui. Isso é o que tem que ser seguido. Isso vincula as partes. Todos aqueles que são partícipes da relação contratual se submetem a esse modelo e a esse processo, então, de solução de conflito. Isso é muito bom, é moderno e resolve boa parte dos problemas. E aí, vale a pena citar um exemplo. Nós fizemos uma conta rápida aqui, o presidente que é bom de matemática, e nós estudamos lá o seguinte: 7 gestões administrativas do contrato. Aí entra uma gestão que tem uma ideia diferente. Ela vai dizer: eu não quero nada disso, está tudo errado, vamos fazer assim. E tenta impor a sua vontade. Ou vice-versa. O conselheiro diz: não quero mais nada daquilo que eu disse que eu ia fazer. Vamos mudar essa relação. Não, essa relação não é mudada porque você quer ou porque eu quero. Chama a Câmara Técnica, ela entra em atuação e ela vai dizer o caminho da solução desse conflito, que vai submeter as partes. Lógico que nós temos aqui um princípio que é a supremacia do interesse público sobre o particular, sempre, em qualquer situação. Mas a Câmara vai estar aí, obviamente, para poder arbitrar essas condições ou situações de fato, tá certo? E o último item: os riscos do contrato foram atribuídos a quem melhor pode geri-los, segundo a matriz que será apresentada já na consulta pública. Parece extremamente complexo, né? Lendo desse jeito, mas não é. Na verdade é o seguinte: nós estamos falando de um contrato de risco, quem vai fazer a gestão desse risco, e nós temos uma matriz de gestão de risco, que é justamente esse plano de negócio que vai ser apresentado ali na frente. Com essa matriz de risco, você minimiza o impacto, consegue calcular, antever os anos futuros, e aí tem uma garantia contratual mais sólida para poder executar o contrato e a gente então conseguir atingir o objetivo da administração pública, que no final, lá na boca do funil, o que é? É uma boa prestação dos serviços públicos de gestão integrada de resíduos sólidos no município de Campos do Jordão, tá certo? Por gentileza, o próximo slide, Bel. Aqui nós temos os investimentos reversíveis, né? O próprio nome já diz o que é um investimento reversível: é aquele que você investe e ele reverte para você ao final, em termos de... obrigado, chegou a informação do numerinho que eu tinha esquecido aqui. Então, para registrar, a lei das PPPs é a 11.079 de 2004, que institui as regras gerais para licitações e contratos de parcerias